Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 51, Sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E, nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as ondas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários do exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Que possamos nos encontrar em pensamento nessa hora, e rogando aos protetores, ao Mestre Senhor Jesus, que nos ampare nos momentos difíceis, nos momentos em que nós mesmos tentamos conservar o nosso ânimo e estudando o Teu Evangelho, Senhor, que possamos compreender o quanto pelos séculos os homens estiveram em luta, como ainda estamos nós. E que cada vez mais possamos compreender as palavras que o querido Emmanuel trouxe para todos nós neste livro, falando do Teu Evangelho e falando daqueles que Te seguiram, Senhor. Abençoa-nos e que possamos estar tranquilos, serenos, ouvindo-Te, como naqueles velhos tempos da Galileia, ouvindo aqueles que Te seguiram com tanto ardor e com tanta firmeza. Que assim seja,
Graças a Deus. Então vamos a alguns comentários da carta de Paulo aos Romanos. Dentro de muitos momentos difíceis na jornada de Paulo, a prisão em Cesareia Marítima foi penosa. Até que os conquistadores romanos, pressionados pelo Sinédrio de Jerusalém, o enviassem a Roma para a prisão. Em Roma, recebeu algumas vantagens da cidadania romana que ele tinha, e ele passou a viver fora do cárcere, apenas acompanhado de um guarda, até que Paulo fosse ao julgamento de César. Mas ele permanecia numa casa, preso a uma corrente e vigiado sempre. Paulo permaneceu por 2 anos nessa habitação, alugada por ele, paga com o seu trabalho, e recebendo todos que vinham vê-lo. Para percebermos o porquê do tom da epístola de Paulo aos Romanos, vamos ver algumas palavras dele ao final de Atos, já que os israelitas de Roma não aderiram a Paulo. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo, porquanto o coração deste povo está endurecido, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam. Com este parágrafo do Velho Testamento, e quando Jesus assim fala, Paulo então diz que entende que a salvação seja dirigida aos gentios. Lemos ou ouvimos as palavras enérgicas de Paulo aos Romanos. Ele constrói na epístola uma metáfora, aquela que nós lemos: a sua garganta é um sepulcro aberto. Não utiliza o recurso da comparação na carta. A sua garganta é como um sepulcro aberto, mas escreve é um sepulcro aberto. Paulo, na prisão, quando ele estava em Roma, também observa os judeus que lá se estabeleceram e que procuram Paulo, mas que se deixaram contaminar pelas facilidades que o Império Romano lhes proporciona, desde que não se revelem cristãos. Isso é certo. Que os judeus mantivessem suas crenças milenares, mas isso tudo bem. Mas esse Jesus de Nazaré era ameaçador para o império dominante. Emmanuel extrai um versículo da carta para transportar a metáfora de Paulo aos nossos dias. A que sepulcros abertos Emmanuel se refere? Há muitos companheiros que se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Assim ele explica no texto. Entendemos então o que significa o túmulo ou o sepulcro aberto pelo personalismo da criatura,
de onde esse lodo, o fel envenenado, que ele transborda do íntimo, o fel ou o vaso de lodo que já existia na criatura. Lodo, outro exemplo, e contundente. Lodo formado por aqueles ou por nós mesmos. Vamos reconhecer por nós quando apenas enxergamos os defeitos, os pontos frágeis daquele que vive ao nosso lado, por exemplo. Emmanuel fala sobre nós que ainda fazemos exames de úlceras alheias ao invés de curá-las. Era o que Jesus fazia, lembramos, e o que faz ainda com os homens. Cura as nossas úlceras, mas acrescenta que não voltemos a apontar os erros dos outros. Quando Emmanuel escreve que as criaturas sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes, sem dificuldade nós nos vemos incorporando deletérios, respirando e projetando sentimentos de suspeita e de acusações. Somos, nessas experiências de aprendizado, sepulcros abertos, exalando ruínas, pudores, desavenças, miasmas, acusações indébitas, como também lamentações e queixas a respeito de tudo e de todos. Nossa garganta deve ser consagrada ao bem, escreve Emmanuel assim, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor.